Bom dia a todos. É bom estarmos juntos mais uma vez para meditar na santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. E, como disse Manuel, esta mensagem era para o domingo passado. E vai acabar mais cedo o culto hoje, pelo jeito, porque, como eu sabia que tinha programa das mães, eu encurtei a mensagem do domingo passado. E eu prometi para a irmã Edna que eu não ia mexer nos PowerPoints, que eles estavam, né, irmã Edna? Então, nós vamos ter mais tempo hoje para depois termos aquele café com o pastor. Os irmãos que quiserem dar uma chegadinha para junto conversarmos, ter aquele momento de comunhão, será muito bom. A palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 21, e depois no capítulo 2, versículo 21, é o texto que nós vamos ler para a mensagem desta manhã. Assim diz a Bíblia, a santa palavra do Senhor nosso Deus. Houve um homem de Remataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. No capítulo 2, versículo 21, diz: Visitou o Senhor a Ana
e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Então essa mulher pediu ao Senhor um filho, e a Bíblia diz que Deus foi tão generoso que deu a ela ainda 3 filhos e 2 filhas. A Bíblia diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. O problema é que a gente não pede. Então peça, vamos orar. Santo Deus, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, e nós clamamos agora que o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração, para que somente o Teu nome seja glorificado, e aquilo que o Senhor fez o Espírito Santo registrar através de Samuel na Tua palavra, possa saltar aos nossos olhos, e possamos ver quanta coisa bela e rica, quanta coisa linda há nessa experiência desta mulher chamada Ana com o Senhor. E isso sirva de inspiração para todas as senhoras desta igreja, para jovens e para nós homens também, porque o Senhor é um Deus que galardoa aqueles que o buscam. É no nome do Senhor Jesus que oramos, Pai. Amém. Quando eu estava pensando na mensagem para o Dia das Mães, me veio à mente várias senhoras que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que temeram ao Senhor e pelo seu viver com Deus são inspiração para nós. Geralmente nós pregamos sobre os grandes homens da Bíblia, mas a Bíblia também está cheia de grandes mulheres. Poderíamos falar, por exemplo, de mulheres como Sara, mulher de Abraão, de Joquebede, de Ruth, de Noemi, de Esther, de Ana, de Maria, mãe de Jesus, de Isabel, de Eunice, de Loide. Mas nós vamos falar hoje sobre Ana. Ana, porque Ana é um exemplo inspirador de mulher de fé. Eu creio que todas as mães, todas as senhoras, têm que cultivar uma fé muito íntima com Deus quando vem o mundo ao redor em que seus filhos vão crescendo. Cada dia o mundo está pior. Isso não é novidade. Se olharmos para o nosso tempo de criança e o tempo das crianças de hoje, dos nossos netinhos, nós temos que orar muito pelas mães, pelos pais e pelas crianças, porque o mundo está cada dia mais cheio de atrativos, de atrações, que faz com que as pessoas se afastem de Deus e se apeguem àquilo que é passageiro. E nós vemos aqui então que precisamos olhar para a Bíblia e vermos pessoas que sirvam de modelo, de exemplo, e vermos na Bíblia que a Bíblia orienta através dessas vidas como nós podemos também para os nossos dias aplicar aquilo que aqui está, para que tenhamos sucesso no viver diário. E como estamos falando no Dia das Mães, nós vamos olhar para essa senhora chamada Ana. Ana era uma mulher de fé, a mãe de um dos maiores profetas do Velho Testamento, o profeta Samuel. Quando lemos o primeiro capítulo de Samuel, nós aprendemos que mulheres de fé como Ana superam os problemas da vida diária, encontram forças para vencer problemas que muitas vezes parecem intransponíveis. Basta olharmos um pouquinho para os problemas de Ana. Ana, segundo diz a Bíblia, era estéril, e a Bíblia diz que foi Deus que fez com que ela ficasse estéril. Diz que Deus lhe cerrou a madre, quer dizer, não tinha como ela engravidar. E você diz, mas por quê? Quando certa vez perguntaram a Jesus, quem pecou para que esse nascesse estéril? Jesus falou, nem ele nem seus pais, isso foi para a glória de Deus. Então Deus está no controle de tudo. Embora Ana não compreendesse, embora seu marido, que tanto a amava, também não podia entender, mas uma coisa Ana tinha, era fé. E ela sabia que o Deus que lhe cerrou a madre, que a impediu de ter filhos, era o mesmo que poderia dar o poder a ela de ter filhos, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Se olharmos para isso, nós vemos que Ana tinha um grande problema, porque no contexto cultural e religioso daqueles dias,
Filhos, como diz a Bíblia, são herança do Senhor. E uma mulher que não pudesse ter filhos era considerada naqueles dias como uma mulher amaldiçoada por Deus. Era uma maldição. Porque quantos mais filhos um homem tivesse, mais honrado ele era diante dos outros homens, diante da sociedade. E uma mulher que não pudesse dar filhos ao seu marido, ela se sentia como uma mulher incapaz, que não fazia o seu homem feliz. Então ela tinha um grande problema. Mas além desse problema, ela tinha mais um. Porque naqueles dias, um homem poderia ter quantas esposas ele pudesse sustentar. O Eucana ainda bem que só podia sustentar 2. Mas a outra era um problema. Porque a outra podia ter filhos. E todo ano, quando eles subiam à casa de Deus para adorar, conforme nós vimos no texto, o Eucana dava aos seus filhos e a outra esposa coisas para oferecer no templo. Era como o papai faz hoje com uma criança: olha, leva essas moedinhas e quando passar o diácono põe a oferta, para a criança ir aprendendo a dedicar a sua vida e tudo que tem ao Senhor. Só que para Ana, ele dava mais excelente. A Bíblia diz, porque ele amava Ana. E a outra ficava enciumada, porque via que apesar de ter tantos filhos, quando chegava na hora de dar o presente, ele dava mais excelente para aquela que não tinha filho nenhum. E a Bíblia diz que ela provocava então a Ana, irritava para que ela se embravecesse. Então Ana era uma mulher que tinha tudo para ser alguém infeliz. Primeiro porque seu marido a amava tanto, porque tinha outra. Depois, se ela era mulher especial, porque Deus não lhe dava filhos. E se já não bastasse isso, ela tinha tantos filhos, porque ainda tinha que ficar irritando ela, porque ainda tinha que ficar ouvindo aquilo, já não bastava o seu sofrimento. Isso me faz pensar que mulheres de fé como Ana, mulheres de fé como as irmãs desta igreja, porque se estão na casa de Deus num domingo de manhã, num tempo tão lindo para estar lá fora, é porque creem nesse Deus maravilhoso e não pode passar sem vir no domingo para a casa de Deus e adorar ao Senhor e agradecer por todas as bênçãos que tem recebido. Mas mulheres de fé não estão livres de problemas. É isso que nós vemos. Mulheres de fé também sofrem. E nisso nós aprendemos com Ana que mulheres de fé não devem deixar que outros impeçam a sua confiança em Deus. Ana poderia usar o seu sofrimento como uma boa desculpa para afastar-se de Deus. Podia dizer: ó, o Senhor não me ama, o Senhor deu a outra. Se já não bastasse um filho, o Senhor deu um punhado de filhos para ele, para mim o Senhor não deu nenhuma. Para que eu vou na tua casa te adorar? Depois, quando eu vou, vem essa o caminho todo me enchendo o ouvido de coisas para me deixar triste, me irritando, me provocando, desfazendo de mim porque eu não posso ter filhos. Eu não vou para a tua casa, fazer o que lá? Eu quero ir para a tua casa para ter paz. E eu vou na tua casa para ter alguém brigando comigo, me irritando, falando coisas para me ofender? Pode imaginar o sofrimento de Ana? Ela poderia usar tudo isso para afastar-se de Deus, mas ela continuava indo à casa de Deus. E isso serve para mim, serve para os irmãos e serve para as irmãs. O diabo vai arrumar coisas, às vezes não tão grandes, mas às vezes coisas pequeninas, que nos deixa triste, que nos magoem, para que nós não venhamos à casa de Deus, para que não desfrutemos da comunhão com os irmãos e com as irmãs. E as mulheres, como diz a Bíblia, por serem mais frágeis no sentido de que o homem é forte, né? E quando não está forte aqui, o físico cai aqui. E a mulher parece mais delicadinha, tudo, né? Mas a mulher é forte, porque na parte emocional, na parte espiritual, psicológica, ela pode vencer muitos problemas. Ela não é frágil, mas o diabo sabe aonde mexer na cutícula.
Às vezes uma cutícula inflamada dói tanto, não dói? Então, às vezes a mulher é tão forte, está tão bem, vem para a igreja sempre, mas acontece uma coisinha que a deixa triste. Aí ela fala, eu não vou mais. E ela não vem, aí os filhos não vêm, aí o marido não vem, aí as outras sentem falta dela. Quando podia entregar tudo no altar de Deus e deixar no altar de Deus e dizer, não, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. E foi isso que fez Ana, porque problemas ela tinha. Não era só quando ia para a casa de Deus, ela tinha dentro de casa. Ela tinha outra que também era uma segunda esposa que estava ali com toda aquela criançada. E eu imagino quando ela via aqueles menininhos tão bonitinhos, aquelas menininhas, ela pensava, eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum para me consolar, para tomar nos braços. Ela tinha muito para ser uma mulher triste, magoada, derrotada. Mas ela continuava fiel ao Senhor. E nós precisamos lembrar que mulheres de fé também têm problemas como qualquer mulher. A diferença está no que elas fazem com os seus problemas. A mulher de fé leva os seus problemas aos pés de Deus. Ela leva as suas amarguras, suas tristezas, suas lágrimas. Não é para ficar murmurando, reclamando, enchendo o ouvido do marido, enchendo o ouvido das outras. Não, ela vai à presença de Deus. Mulheres de fé são incansáveis nas suas orações. A Bíblia não fala em nenhum momento que Ana ia lá brigar com Eucana por causa da menina Gemina. Não fala que nenhuma vez ela ficava falando, olha, vê o que essa outra faz, fica me irritando. Não, ela ia para Deus. Ainda que ela tivesse direito de fazer isso. Ainda quando o marido disse, olha, não sou eu melhor do que 10 filhos. Ela podia falar um monte de coisa para ele. Mas disse que era uma mulher que levava os problemas a Deus. Como vemos em 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 18, mulheres de fé como Ana são incansáveis nas suas orações. Vejam a oração de Ana. Versículo 10. Ana orava com a alma amargurada. Ela falou que estava amargurada. Muita gente, quando está amargurada, fica com raiva de Deus, como se Deus fosse culpado do seu problema. Ela tinha amargura, ela não escondia, mas ela ia com a sua amargura a Deus. Porque Deus é amor, Deus é bondade. Ela sabia que Deus podia transformar a sua amargura em doçura. Então ela ia com a sua amargura a Deus. Não deixe que a sua amargura afaste a irmã de Deus, afaste o irmão de Deus. Leva a sua amargura ao Senhor. Ele pode fazer um limão virar limonada. Você não precisa chupar limão azedo. E não pode ficar com a amargura. Entrega para Jesus. Ele transforma. Quantas pessoas amarguradas se afastam de Deus quando a única solução é Deus? Ana mostra que em Deus ela encontrou solução. Ana orava com lágrimas e angústia, ainda no versículo 10, angustiada e chorando. Ah, não, eu estou triste, não vou orar hoje porque eu estou angustiada, eu não vou para a casa de Deus porque eu estou amargurada. Então eu vou dizer assim, eu estou doente e não vou para o hospital. Ah, eu estou com fome e não vou para o restaurante. Quando eu estou com fome é que eu preciso de uma boa comida. Quando eu estou doente é que eu preciso de um médico. E então a gente faz ao contrário. Ah, eu estou triste, eu não posso orar hoje. Não, derrama as suas lágrimas ao pé de Deus. Está angustiado, está amargurado. Fala, Deus conhece o coração, não tem como esconder de Deus. Mas enquanto a gente não derrama a alma diante de Deus, a gente não é restaurado. Porque tem tanta gente que vai a psicólogo, a psiquiatra, as pessoas fazendo psicanálise, vai lá e fala. O psicólogo nem diz nada, sai de lá, vai embora para casa. Ah, foi boa a minha sessão. Não encontrou resposta para nada, só pôs para fora. Enquanto que vai com Deus, encontra a resposta. Não só põe para fora, como enche a sua alma da paz que só Cristo dá. Ana orava com um voto ao Senhor. Ela pedia que se ela tivesse um filho, ela ia dar esse filho a Deus. Ana orava com persistência. Ana orava com coração.
Veja o versículo 13. Ana orava com toda a sua alma, versículos 15 a 16. Então ela derramava todo o seu ser em oração. Oração para ela não era reza, de ficar repetindo, como se tem uma fórmula mágica aquelas palavras. Não. Quando você vai falar com a sua mãe, com o seu pai, você fica repetindo sempre a mesma conversa. O papai vai mandar você para um psiquiatra, vai falar, está com problema, não sabe falar outra coisa. Deus quer ouvir a sua alma. Assim como você conversa com uma pessoa, você quer ouvir o que vai no coração. E era isso que ela fazia. O coração estava triste, ela falava para Deus, estou triste. Assim, quando Deus alegrou o coração dela, ela foi para a presença de Deus alegre. O que aprendemos em Ana? Ela orava com fé na promessa de Deus. O profeta Eli, o sacerdote Eli falou, Deus ouça a sua oração. E diz que ela foi para casa já com semblante transformado e alegre, porque ela creu. Se você não crê, não adianta orar. Se você não crê que Deus pode atender a sua prece, a sua oração, não toma o tempo de Deus e nem desperdice o seu, porque não vai adiantar nada. A Bíblia fala que o que não é de fé é pecado. E quem vem a Deus tem que vir com fé, de que Deus é galardoador, isto é, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. E essa mulher é um exemplo disso. E mães precisam ter muita fé. Precisam. Tudo que uma mãe passa durante a vida, tudo que ela tem de ideal na vida dos filhos e nem sempre vê cumprido, ela sempre precisa ter fé de que um dia Deus vai transformar e Deus vai atender. Isso é com os pais também, mas Dia dos Pais vai chegar em junho, depois a gente fala dos pais, não é? Para os brasileiros é muito bom, porque Dia dos Pais é em junho e é também em agosto. As mães já não levam essa vantagem, porque é igual no Canadá e no Brasil, né? Mas lá no Brasil é em agosto o Dia dos Pais, então a gente tem 2 vezes para ganhar presente, mas também tem 2 vezes para pensar que tem que melhorar como pai. O que aprendemos com Ana? Mães devem orar com fervor, pondo a sua alma nas orações. Tem que derramar a alma diante do Senhor. Mães devem orar com persistência. E mães devem orar com ações de graças. A Bíblia diz em Colossenses 4:2: perseverai na oração, velando nela com ação de graças. O que significa isso? Se você crê que vai receber, então você já pode agradecer. Se você não crê, não precisa dar graças e nem vai dar depois. Mas se você crê que Deus vai te atender, a Bíblia diz: permanece em oração com ação de graças. Mas ainda não recebi, Senhor. Mas se você crê que eu vou dar, pode começar a agradecer. É como aquele sujeito que o outro nem espirrou, mas ele já falou saúde. É claro que é uma brincadeira da minha parte, mas no caso da Bíblia é isso que Deus está falando. Você não precisa esperar. Mulheres de fé creem na eficácia da oração, e Deus leva em conta essa fé. Por isso, não nos surpreendemos quando lemos no versículo 19 e 20 do capítulo 1, que mulheres de fé recebem a resposta de Deus nas suas orações. Deus respondeu às orações de Ana. O Senhor se lembrou dela, diz a Bíblia. O Senhor lhe deu um filho, e ela o chamou de Samuel. E sabe o que significa Samuel? Na língua hebraica, eu pedi ao Senhor. Por isso tem que tomar muito cuidado quando pede alguma coisa para Deus, porque ela ia ver aquele menino toda a vida, e se ele desse trabalho, ela ia dizer: eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor. Porque você quer uma rosa, mas na roseira também vem espinho, não vem? Eu estava podando ontem lá em casa, eu cortei o dedo num galho seco, pior de tudo é isso, nem rosa tinha ainda. Eu estava podando e peguei errado e furei o dedo no espinho. Mas ela vai dar rosa. E a vida é assim, os filhos eles têm espinhos também, mas são heranças do Senhor. E por isso Ana deu o nome Samuel,
que significa eu pedi ao Senhor. E ela ia lembrar sempre que o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor ouviu o seu clamor. Com Ana nós também aprendemos que Deus nos dá o que pedimos. Se o que pedimos é para a sua glória, para o nosso bem, de acordo com a sua vontade. Isso diz 1 de João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está aqui na Bíblia a palavra de Deus. Está aqui na vida de Ana. Ana orava para a glória de Deus. Ana queria um filho para oferecer ao Senhor. O voto de Ana não era uma troca com Deus, como alguém que diz assim: dá para Deus que Deus te dá mais. Não, Deus não precisa de nada. Deus precisa de um coração que o ame e que crê que Ele é sustentador, que Ele é provedor, que Ele cuida. Não faça troca com Deus, faça votos de fé. E isso fez Ana, para a glória de Deus. E Ana planejava cumprir a sua promessa e cumpriu. E a Bíblia diz no versículo 28 que ela adorou ao Senhor. Isso não quer dizer que ela só adorou ao Senhor depois que veio a promessa, porque nós vemos que ela ia para a casa do Senhor adorar o Senhor sempre. Adoração não é uma coisa que você faz só quando está dentro do templo, no culto, cantando, levantando a mão, orando. Não. Adoração é um estilo de vida. A vida do cristão tem que estar no altar de Deus todo momento. Ele tem que ter consciência que nada se oculta aos olhos de Deus. Deus falou para Samuel, quando Samuel foi escolher o rei para Israel, lá para os filhos de Jessé, esse filho de Ana. Quando Samuel já era o sacerdote, o profeta, e ele viu os irmãos de Davi, e ele via aqueles rapazes fortes, de boa aparência, e nenhum servia para Deus. E quando veio Davizinho, pequeno, miúdo, Deus falou assim: o homem vê a aparência, porém eu, o Senhor, vejo o coração. A grandeza do Davi não estava na estatura, na força física, mas na fé e na vida que ele teria com Deus. E assim é o que nós aprendemos com Deus também. Deus vê o coração, e Ele sabe, Ele cumpre a sua promessa se nós formos fiéis na nossa também. O que mais podemos aprender com Ana? É que nós devemos ser fiéis nos nossos compromissos com Deus. Devemos glorificar a Deus com corações agradecidos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Colossenses 3,27 diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que você faz, se você faz em palavras e por obras para o Senhor, você pode dar graças a Deus. Então a Bíblia diz: dando graças a Deus Pai. E finalmente ela oferece a Deus oração de gratidão com o coração alegre. Ela foi à presença de Deus como? Com lágrimas. Foi como angustiada, foi como amargurada, foi como ofendida, foi como desprezada, foi como humilhada. Ela passou por tudo isso, mas no Senhor ela encontrou bálsamo que trouxe refrigério para a sua alma, e a Bíblia diz que com coração alegre ela glorificou ao Senhor. 1 Samuel 2:1. Ana louvou a Deus por seu socorro, porque Deus a socorreu. E concluindo, Ana, a mulher de fé, serve para lembrar às mães que a mulher de fé vence os seus problemas, persiste nas orações, experimenta o cuidado de Deus e é fiel a Deus em suas promessas. Ana agradeceu e adorou a Deus. E hoje Deus convida também as senhoras, as mães, aquelas que não são mães, as jovens e aos homens aqui presentes também, que ainda quando enfrentarmos problemas,
Busquemos a Deus em oração. Só Deus tem a solução para os nossos problemas, não há outra. As soluções que os homens trazem são temporárias, as de Deus são permanentes, e Deus recompensa os que o buscam. A irmã, o irmão, nós sabemos pela experiência de vida, mas se não bastasse a experiência de vida, nós temos ainda a Bíblia que confirma, e a Bíblia diz que o céu e a terra passam, mas ela não. O que está escrito aqui se cumpre, e Deus é fiel, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos em quem podemos confiar, porque esse nosso Deus é uma rocha eterna, que não se abala. Por isso, glorificou Ana, dizendo em 1 Samuel 2,1: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada, pois me alegro em sua libertação. Ela não ficou mais se amargurando com aquilo que parecia derrota. Eu sou um infeliz, eu não posso ter filhos. Não, o meu Deus pode tudo, e é com o meu Deus que eu vou falar. E aí ela voltou alegre. Qual o seu problema? Leve a presença de Deus. Deus tem poder, Ele pode fazer aquilo que às vezes homens nenhum podem, mas Deus tudo pode. Quando a própria Maria, mãe de Jesus, falou: como pode ser isso? Como posso eu ter filhos? Eu sou virgem, não conheço homem nenhum. E o anjo de Deus falou para ela: para Deus todas as coisas são possíveis. Você crê nisso? Pratique isso. 1 Samuel 2:21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo, o jovem Samuel, crescia diante do Senhor. Mancebo quer dizer jovem, né? Uma palavra meio esquisita para o tempo moderno, mas o mancebo, né? O jovem crescia, e ele já era jovem, e a mãe ainda teve filhos e filhas. Quer dizer, Deus não fez só aquele menino. Passou o tempo e Deus continuou lembrando, porque Ele se agradou da fé da sua serva. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Ela só pedia um. Mas Deus falou: não, filha, você creu em mim, eu vou mostrar que eu posso mais que um. Você vai ter vários. Você vai se alegrar com seus filhos, porque filhos dados pelo Senhor. Então, minha irmã, seja qual for a sua luta, meu irmão, qual for a sua necessidade, Deus pode dar muito mais do que você pensa, mais do que você pede. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, por que deixar que tristezas, problemas o afastem de Deus? Seja qual for a luta, leva ao Senhor, porque Ele é o Senhor dos milagres, Ele pode atender a sua oração. Pai querido, nós chegamos à Tua presença para glorificar, para bendizer, porque lá no Velho Testamento, das páginas da Bíblia, o Senhor nos trouxe a história tão linda dessa mulher chamada Ana. Quanta coisa bela aconteceu na vida dela, que às vezes a gente passa por cima da história, nem presta atenção, nem sequer imagina o quanto essa pessoa passou, mas o quanto ela experimentou de vitórias, porque continuou com seus olhos olhando para o Senhor. Ela nem sabia que a vida dela ia se tornar essa história para nós hoje. Assim como também muitas senhoras e moças, irmãs dessa igreja,